O perigo e os desafios das redes sociais e da tecnologia no mundo atual, sobretudo para crianças e adolescentes. Nós vivemos num mundo que pode ser caracterizado como um mundo em que temos uma geração que vai crescer envolvidos cotidianamente com redes sociais e tecnologia. E até algum tempo atrás tinha-se muita dúvida sobre quais os impactos, mas existem estudos recentes que já falam sobre isso e trazem um alerta muito importante. Se você tem interesse em aprofundar esse tema, saber quais são esses impactos e, sobretudo, como proteger-se desse ambiente que pode ser tóxico, nocivo, mas que todos nós estamos inseridos, o podcast Odisseia hoje é para você. Vamos lá. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Odisseia Academy, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano, tratando de vários temas importantes em profundidade, mas com a leveza do podcast. Eu sou Saulo César e comigo está aqui meu grande amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo, tudo bem? Estamos aqui para o nosso bate-papo para lá de Tradicional. especial. E hoje falando de um tema que eu acho da maior relevância. A gente conversou muito sobre isso nos bastidores, e é interessante porque é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Benefícios e prejuízos das redes sociais, da tecnologia. E, Haroldo, as redes sociais são uma coisa muito nova, né? A primeira rede social que surgiu, ela é de 1977, chamava Six Degrees, em homenagem àquela teoria de que as pessoas do mundo estão separadas em 6 graus de amizade umas das outras. É 1997, ou seja, é muito recente quando a gente fala de rede social, e a gente ainda tem muita dúvida sobre o que é o impacto da rede social no nosso bem-estar psíquico, na nossa saúde emocional, até fisiológica. Isso porque a nossa geração, né, a geração que eu e você, nós crescemos sem rede social, mas já tem uma geração aí de 27 anos que nasceu no mundo em que rede social era algo presente. Eu acho que até pouco tempo atrás a gente não tinha muito estudo conclusivo sobre impacto de redes sociais na saúde e no bem-estar das pessoas, só que essa situação mudou. Acho que a gente já tem estudos recentes, pesquisas que podem indicar como as redes sociais impactam a saúde das pessoas. O que você tem para trazer para a gente sobre isso? Hoje em dia já tem muito estudo, Saulo, até porque se a gente toma por base assim, um ano 2000, e você acompanhou, por exemplo, uma criança que nasceu no ano 2000, hoje ela estaria com 25 anos de idade, praticamente, né? Quase 25 anos de idade. E aí você já tem um parâmetro de como que foi a infância dela, como que foi a adolescência, diferente da gente. Por exemplo, a minha primeira formação é técnica em eletrônica. Eu me formei em 87 e estava surgindo o microcomputador e a internet. Né? Então, a minha geração ainda é uma geração mista. Ela vive num mundo que não havia esse fenômeno e navega agora nesse fenômeno que existe. Mas há uma geração aí, sobretudo a partir de 2000, que ela já vive totalmente nessa conexão, né? Ela está conectada, permanente conectada. E agora, quem nasceu a partir de 2018, 2020, 2015, essa geração ela está totalmente adaptada a essa nova realidade. Isso é fato, né, Sal? Não, eu olho, por E, exemplo, a minha filha mais velha tem 22 anos, e eu lembro que a minha filha mais velha passou pelo Nokia, né? Aquele celular que a bateria durava uma semana e só tinha o jogo da cobrinha. Mas o exatamente. Arthur, que é meu filho mais novo, que tem 6 anos, ele já escuta música no Spotify, ele assiste vídeo da escola no YouTube. Então, assim, completamente imerso nesse mundo das redes sociais. Agora, existem estudos que falam sobre o problema de percepção do jovem, principalmente dessa
essa geração mais nova. Exatamente, sabe? Eu acho que o livro agora que se tornou um best-seller é desse autor, o Jonathan Haidt, né? A Geração Ansiosa, livro da Companhia das Letras. O Jonathan Haidt já havia lançado um livro fenomenal. Ele é psicólogo social, formado na Stern School of Business da Universidade de Nova York. Mas ele fez o doutorado dele na Universidade da Pensilvânia e lecionou durante muitos anos na Universidade da Virgínia. O Haidt se tornou muito famoso por conta de um livro dele chamado A Mente Moralista, porque ele expõe como que as pessoas, quando estão vivendo num contexto social ameaçador, elas se tornam conservadoras. Né? Só ter posições políticas muito conservadoras. É uma obra incrível, né? Psicólogo social. Mas essa aqui, A Geração Ansiosa, é assim o que há de... é o estado da arte hoje. É muito boa essa obra, porque é uma obra baseada em dados, Saulo. Dados de acesso, do efeito. E o Jonathan Haidt tem uma abordagem muito equilibrada. Porque isso é uma coisa que a gente precisa entender, Saulo. Não dá para querer voltar atrás ao tempo da carroça. Né? Quer dizer, esse discurso saudosista acaba se transformando num discurso muito pueril, muito bobo. Né? Aliás, porque a gente tem o lado negativo das redes sociais, mas nós só estamos aqui interagindo com as pessoas graças à rede social. Então ela eleva em muito aspectos de produtividade, de conexão, ela tem aspectos positivos, mas tem estudos que falam sobre problemas que a gente precisa Sobre o endereçar. problema. Então, assim, regredir não tem jeito. Onde que está o maior problema? Eu acho que isso que o Jonathan Haidt expõe muito bem. Primeiro, a gente sabe que o cérebro humano só está completamente amadurecido aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade, as estruturas do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, que é a região utilizada pela mente para regular a emoção, para se autoconter, para exercer autodomínio, autocontrole e condução comportamental, decisão, essa parte só está amadurecida aos 25 anos. Por isso que o adolescente é impulsivo, por isso que o adolescente e o jovem têm dificuldade de se conter e por isso que ele paga um seguro mais alto de automóvel. Geralmente é 5 vezes mais caro. As companhias de seguro sabem disso. Já tem essa estatística comportamental que esse jovem não consegue se conter. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Saulo, é que as redes sociais, especialmente na configuração que elas têm hoje, elas apresentam um grau de excitação, um grau de variação que nada na vida real se compara. Então, não tem nenhuma brincadeira, não tem nada que você vá fazer na vida real, nem mesmo uma atividade sexual, que vá proporcionar o grau de excitação e o grau de mudança, de variação de um jogo de videogame, por exemplo. Né? De um feed de Instagram. Né? É muita excitabilidade. Então, quando esse jovem fica exposto a esse tipo de excitação, acontece algo semelhante, Saulo, ao usuário, por exemplo, da cocaína, de crack, de uma droga pesada. Olha só. É tão excitante, é tão prazeroso, que a pessoa não tem prazer em mais nada na vida, porque nada se compara àquela explosão de dopamina, de endorfina, nada. Né? Então ele não quer conversar, ele não quer abraçar, ele não quer conviver, ele não quer... E é essa a grande denúncia do Jonathan Haidt. Ele vai dizer o seguinte: os jovens de hoje, as crianças de hoje, perderam em quê? Perderam, aí ele chama atenção que isso é um capítulo do livro, né? Elas perderam, ele chama 4 prejuízos fundamentais. Privação social. Então, não há grupo, eles não convivem em grupo, eles não aprendem a divergir,
não aprendem a conviver com pessoas diferentes. Privação social. Privação de sono, porque dorme pouco, ou porque a mente está muito excitada, ou porque vara a noite na internet. Atenção fragmentada, porque não tem paciência de prestar atenção em mais nada, ele quer variação a cada segundo, são frames, né? Então tem que ser uma coisa veloz e furiosos. E vício. E o vício. Então, privação social, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Essa é a bomba que tem na rede social como um efeito colateral. Como um efeito colateral. Né? A gente não está aqui demonizando as redes, a internet, a tecnologia. Nós só estamos dizendo que ela tem esse efeito colateral se a pessoa não se prepara, né, Sal? Acho que é o ponto fundamental, né? Porque a hora que a gente vê a conjugação desses 4 elementos, né, eles parecem um coquetel molotov, né? Parece É, uma bomba, mas bom. já com pavio aceso. Uma geração que se expõe a isso, na privação social, privação de sono, talvez até, não sei, você é neuropsicólogo, neurocientista, psicólogo, eh, isso aqui pode estar relacionado a um aumento no número de diagnóstico de transtornos da atualidade. Já podemos falar com uma certa assertividade que isso contribui? Já podemos falar. Já podemos falar. Né? Os estudos demonstram que o quanto isso contribui, quer causando, quer funcionando como um gatilho, né? Porque às vezes a pessoa já traz uma vulnerabilidade, Saulo. Por exemplo, a bipolaridade, ela tem uma herdabilidade, ela tem um elemento genético de 78%. Né? A depressão também, de quase 50%. Então, se você tem algum ancestral com depressão, você tem uma vulnerabilidade de desenvolver depressão. Então, tirando isso, mesmo nesses casos, o que a rede social faz? Ela funciona como gatilho, ela vulnerabiliza mais ainda. E às vezes você não tem predisposição genética nenhuma e você desenvolve. Quais transtornos? Transtorno do sono, né? Então Esse, os chamados distúrbios do sono, transtorno de ansiedade, esse é transtorno, esse é clássico. Né? Daí o título do livro, daí o título do livro, A Geração Ansiosa. e é engraçado hoje, porque no ambiente de rede social, às vezes você manda um WhatsApp para alguém, se a pessoa não responde instantaneamente, já gera aquela ansiedade, né? Eu fico imaginando se a gente tivesse que lembrar da época anterior, que a pessoa às vezes tinha que esperar, às vezes 1, 2 É, dias para receber uma resposta para algo. Isso mudou drasticamente. muito, muito só. E aí você pensa assim, eu tenho um fast food, uma comida que fica pronta em 5 minutos, posts que eu posso passar o dedo e assistir 15 em 1 minuto, 20 em 1 minuto. Então, para que eu vou ter paciência de olhar para você e conversar, Sal? Para que eu vou ter paciência de esperar um pão saudável assar no forno? Para que eu vou ter paciência de, no Halloween, andar pelas casas para pedir bala? E aí vem o grande desafio, né, para essa geração, e eu fico imaginando quando essa geração tiver assumindo papéis de responsabilidade, assumindo seus papéis dentro da família, dentro da sociedade, a gente vai precisar ter uma estratégia para lidar com essas características da rede social, porque eu não sei se a analogia funciona, mas eu penso muito que nós, como humanidade, recebemos uma ferramenta extremamente poderosa nas 3 últimas décadas, mas é como a radiação, lá da época da Marie Curie, né. A gente tem uma radiação que tem um potencial enorme, mas ela pode destruir a vida da pessoa. E aí não dá para pensar no mundo sem radiação, no mundo. Como é que a gente lida com isso?
E aí, Saulo, veja, você deu uma metáfora que é a que o Haidt usa, o Jonathan Haidt. Veja, o aparelho de ressonância magnética ele tem radiação. Então, o que você faz? Se protege. Né? Quando a pessoa entra ali, ela coloca um protetor. Ela não fica o tempo todo ali dentro. Ela se protege, porque é um grande benefício você poder ter um diagnóstico através de uma ressonância magnética. Então, se você se proteger, você consegue extrair o melhor com o mínimo de risco. Essa é a lógica. Né? O que acontece, Saulo, é que nós não estamos fazendo isso. Por que não? Porque a quase totalidade das escolas, e essa é uma crítica do Haidt, estão formando mão de obra para o mercado de trabalho, Saulo. As escolas não estão formando ser humano. Elas não dão uma educação emocional, elas não trabalham mentalidade, elas não trabalham comportamento, então elas não te dão formação humana, soft skills. Então você vai despreparado para um ambiente que é altamente tóxico. Aí a gente, vamos dar o quadro, né? Pela primeira vez, nós temos uma geração, essa geração aqui, ansiosa, né? Nascida a partir do ano 2000. Pela primeira vez, nós temos uma geração, Saulo, que não vai conseguir adquirir o patrimônio dos pais. Pela primeira vez. Isso é só se olhar ao redor. Olha, a gente olha dentro de casa, ao redor. Né? Essa geração é uma geração que, com 25, 30 anos de idade, ela não consegue alcançar a autonomia. E ela está em risco de conseguir 25% do patrimônio dos pais. Esse é o ponto. Outro ponto, só. Por incrível que pareça, as empresas têm reclamado de um fenômeno curiosíssimo. Tragicômico. Seria cômico se não fosse trágico. Processo de seleção de jovem, os jovens estão levando os pais, Sal. Então, entrevista de emprego, está indo o jovem com o pai e a mãe. O pai e mãe tendo que acompanhar o filho numa entrevista de emprego. Seja porque ele não sabe se deslocar, que ele não quer dirigir, não quer aprender a dirigir, ele não quer se deslocar, ele não sabe ir em ambientes arriscados, ele não sabe lidar com risco. Né? E o mais preocupante, Sal, ele não consegue estabelecer uma relação social onde ele tenha que conversar por mais de 10 minutos. Então ele não consegue conversar, porque ele não tem habilidade socioemocional. E essa questão da rapidez é tão interessante. Eu estava assistindo um filme da Akira Kurosawa, e é um filme muito antigo, mas é um filme emblemático. E eu estava vendo a diferença dos filmes mais antigos dos filmes atuais. É que eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas uma diferença que é marcante é assim, um filme antigo ele tinha uma cena em que você ficava olhando para aquela cena e ela se desenrolando, às vezes, por minutos. Hoje em dia, a cada 2 segundos, você vê uma tomada diferente, uma mudança. Tem que ter um take. E aí, Sal, outro fenômeno, né? Eu estou trazendo aqui algumas coisas, né? Só para a gente poder avaliar, né? Um aumento da pornografia digital. Mas veja só, tem uns aspectos curiosos aí que as pesquisas indicam. O que acontece com a pornografia digital? Você consegue abrir simultaneamente mais de 10 telas, ou seja, mais de 10 filmes simultâneos de pornografia. Né? Qual relação humana real garante esse nível de excitabilidade, Sal? Nenhuma. Nenhuma. Né? Então, esse imediatismo, essa incapacidade de foco, de interação social,
de interação emocional fragiliza psiquiatricamente essa geração. Esse é um aspecto interessante porque a pessoa ela pode acreditar que ela está obtendo mais por conta dessa excitabilidade, mas na verdade ela está obtendo menos e está atrofiando outros aspectos Está da atrofiando outros nossa aspectos. mente, do nosso sentimento, da nossa capacidade de interação e até do nosso raciocínio, né? Tem um outro dado, Saulo, que esse é um dado estatístico, claro, né? As meninas são mais vulneráveis que os meninos quando se trata de mundo online. E por que? Um elemento predominante. As mulheres são mais sensíveis à autoimagem, né? Aparência, corpo, peso. Né? Aí o que acontece, Saulo? Um aumento vertiginoso, nós estamos vendo isso em pessoas famosas. Aumento vertiginoso da anorexia, o uso discriminado do Ozempic, que é um remédio cuja bula, você olha lá os efeitos colaterais, é quase 1 tonelada, aquilo é dano irreversível ao cérebro. Ali você não tá perdendo só quilos, você está perdendo massa cerebral. Né? A cada quilo que você perde é um pouquinho de massa cerebral. Danos irreversíveis. E aí você começa a ter jovens que se automutilam, jovens com transtorno de imagem. Então ela se enxerga de um jeito que ela não é. Não é? Por conta do quê? Da padronização e do excesso de comparação. Que se torna muito mais simples com as redes sociais. Muito, muito, E muito mais. principalmente porque na rede social a pessoa vê aquele momento que foi preparado, que foi planejado, mas o cérebro humano não consegue captar aquilo que ele não vê de maneira concreta. Exatamente. Às vezes eu acho até interessante quando você vê um vídeo ou você vê uma foto no Instagram, você está vendo a parte que a câmera captou, mas você não está vendo o estúdio. Eu falo que aqui a gente está aqui no estúdio, eu acho interessante, porque as pessoas estão vendo aqui Tá é vendo o um corte, né? cenário bonito e tal, mas os equipamentos, ninguém está enxergando isso. E às vezes a rede social ela causa essa ilusão de que o mundo é aquilo que está apresentado na rede social e é parte, mas não é tudo. Agora, Haroldo, como é que a gente poderia endereçar esse fortalecimento psíquico, esse fortalecimento emocional das pessoas? Até porque, faço essa pergunta, porque o Odyssey Academy ele tem esse papel também, a gente trabalha muito isso, mas como é que a pessoa pode endereçar esse É fortalecimento? interessante, Saulo, que na parte 4 do livro, o Haidt é muito, muito preciso, né? E aí o título da quarta parte do livro é Ações Coletivas para uma Infância Mais Saudável. Eu adorei esse título, Ações Coletivas. Porque o que nós temos que entender aqui? Não adianta eu ter uma resposta individual para um problema que é social. E nessa ação coletiva ele divide o que é responsabilidade dos governos, o que é responsabilidade da família, o que é responsabilidade da escola. Então vamos lá. Com relação aos governos, a sociedade, a gente precisa de regulação. A gente precisa de incrementar o controle parental, endurecer a legislação, precisa tirar do mundo digital esse status de terra sem lei, né? Como se fosse assim Marte, né? O mundo digital hoje é assim, é Marte, não tem lei, não tem regra, né? O que eu não posso fazer na vida real, eu posso fazer na vida digital. Então isso aí é uma questão de governo mesmo, de legislação, de sociedade, de ter leis e de endurecer. E outra, é o que o Haidt fala, jogar duro com as empresas, com as techs. Jogar duro com as empresas de tecnologia. Muito duro. É muito duro.
porque elas têm essa responsabilidade, porque quem está lucrando são elas. Tem um outro aspecto, Saulo, que é o aspecto da família, né? Porque a família também entregou muito para os gadgets, para os equipamentos, o papel de babá digital. Muito mais confortável você deixar a criança ali, pequenininha, de 2 anos de idade, com um iPad na mão e passando aqueles desenhinhos coloridos, do que você também ter que interagir. A gente vê isso muito em restaurante, né? Aquela cena clássica de estar a família no restaurante, a criança está ali sentada na mesa e na frente da criança tem um videozinho passando. E aí, o que o Haidt propõe? Ele propõe da gente, assim, ele usa até um bem americano, né? Então, menos online, mais on life. Uhum. Então, você regular, tem um equilíbrio, né? Um tempo que você vai deixar esse jovem, esse adolescente, essa criança ficar online, e um tempo que você tem que estimulá-lo a 3 coisas que eu achei muito legal. Sabe? Movimento, ó, movimento, natureza, brincadeira e interação social. Movimento, natureza, brincadeira e interação social. Então, movimento. Tem que fazer um esporte. A resposta é o esporte. É a atividade física. E a gente sabe. Porque esse é um elemento pilar na saúde mental, no bem-estar psíquico. A gente fala aqui no Odisseia isso. Então tem que praticar esporte, natação, corrida, musculação. Tem que, não é opcional. Não pode ser opcional. Então, o esporte. Outra coisa, natureza, atividades na natureza. Eu lembro, Saulo, a gente tinha um grupo, como é que diminuiu isso, né? Um grupo de escoteiros. Os escoteiros, aquela coisa de acampar. Perdemos isso, Saulo. Hoje, Perdemos isso. principalmente nas grandes cidades, a criança. Eu me lembro um caso que eu vi de uma mãe falando da surpresa que o filho dela, de 6, 7 anos, teve ao descobrir que o nuggets vinha da galinha. Nunca tinha visto uma galinha na vida, ao Olha vivo isso. assim. Surreal, né? O terceiro elemento, e aí é uma coisa muito legal, que a psicanálise trabalha isso muito bem, para a criança e para o adolescente, Saulo, brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria. Porque durante a brincadeira, a criança desenvolve o simbólico dela, a capacidade dela de simbolizar, a capacidade dela de abstrair. E veja, a gente precisa dessa capacidade para ter equilíbrio emocional. Porque o indivíduo que não tem simbólico, ele não consegue entender o que ele está sentindo só. Porque ele fica literal, ele fica só biológico. E o que é emocional não dói. Uma dor emocional não dói no dedo. Então, se eu não tenho simbólico para processar isso, como que eu vou adquirir equilíbrio emocional? O simbólico vem da brincadeira. É brincando que eu construo equilíbrio emocional, mentalidade, resiliência, é brincando. E interação social. Que anda brincando com o outro, né? Comunicando, interagindo. E a interação social, porque é uma coisa incrível. Só. Tem pais que ficam defendendo, não, eu vou ensinar meu filho dentro de casa. E você vai prover interação social para ele como? Não tem jeito. Como você vai prover interação social para ele? Porque ele é um mamífero social. Então, então, esse é um ponto. Né? A privação social, Saulo, a gente detecta é o que a gente chama de sinais e sintomas. Vários transtornos de fobia social desenvolvidos, nada a ver com biológico e com genético, Saulo. Então tem muita depressão, muita ansiedade, muito transtorno de imagem, muito transtorno de fobia social que é puramente comportamental, Saulo. Puramente comportamental. Se você fizer uma intervenção ali, acaba. Então, vamos lá para os sinais e sintomas. A pessoa não consegue olhar nos seus olhos. Está sempre olhando para baixo. Ela não consegue falar. Quando fala, ela fala muito baixo.
Por quê, Sal? Porque ela não interage. Ela não tem oportunidade de interação. Tudo que você não desenvolve atrofia. É uma lei da natureza. É. Habilidades sociais também. Se eu não tenho oportunidades de desenvolver habilidades sociais, elas vão atrofiar. Então eu não consigo falar no tom certo, eu não consigo falar na altura correta, porque eu não estou interagindo com outro ser humano. Eu não consigo ler o rosto, eu não consigo olhar nos olhos, não consigo expressar afeto. E daqui a pouco eu não consigo desejar, eu não consigo saber o que eu quero. Então, o grande problema da privação social, Sal, é que ela nos desumaniza. Ela nos tira os potenciais humanos, porque o ser humano é social. Toda a nossa estrutura cerebral, Sal, é desenhada para a interação social. E Haroldo, quando a gente pensa nessa interação social, e aí eu sei que é um terreno meio árido, mas quando a gente fala assim, e a gente fala muito com adolescente, né? Eles acreditam que estão interagindo com outras pessoas através da rede social. E como é que é isso? Porque a verdade é que os pais têm muita dificuldade em concorrer com as redes sociais, têm dificuldade em concorrer com o mundo digital. E aí os pais acabam simplesmente criticando aquilo, né, dizendo que é. E perdendo uma possibilidade de contato com os jovens. Como é que, como é que é essa interação humana, qual que é o efeito dessa interação no cérebro, quando ela é desenvolvida mais pelas redes sociais? O problema da interação, a interação através da internet, da rede, né, da tecnologia, é que ela é uma interação que não passa pelo corpo, que não passa pelo contato, ela é mediada. E quando ela é mediada, significa que você se esconde e o outro se esconde. Né? Porque eu não estou te vendo, eu não estou interagindo com você. Eu estou perdendo aspectos da comunicação corporal, da expressão corporal, do toque. Né? Então, o que a gente está percebendo, Sal? Uma geração que está surgindo profundamente inibida. Né? É. Você olha para alguns jovens, ele não consegue andar, Sal. Olha isso. Ele não treinou andar, correr, mover-se. Que a brincadeira faz isso. É. Olha a seriedade disso, né? Porque todas as interações dele, ele está protegido, ele está protegida. A interação real, você está vulnerável. E se você não aprende a lidar com a vulnerabilidade, você fica fraco. Emocionalmente fraco. Eu preciso ser exposto ao perigo, à vulnerabilidade das relações, para eu me fortalecer, para eu adquirir força. Né? E o outro papel, Saulo, é o papel da escola. Eu acho que aqui entra no Odisseia Academy, né? Porque eu acho assim, Saulo, as escolas têm um papel não só de limitar e de proporcionar uma oportunidade de interação social, de esporte, de tudo isso, mas penso eu, e eu acho que o Haidt não abordou muito isso no livro, eu acho que essa é uma missão do Odisseia Academy, que é, Sal, nós precisamos prover as crianças e os adolescentes de uma educação emocional sólida, Sal. Inteligência emocional, mentalidade, hábito, que são os conteúdos da formação Odisseu do Odisseia Academy. E aqui eu não estou fazendo propaganda. Porque, veja, se eu não preparo emocionalmente essa geração, essas coisas que nós estamos falando aqui, se ela não é preparada para isso, ela está entrando num campo de guerra sem preparo, Sal. Ela está indo para um campo de batalha sem preparo emocional. Como que ela vai sair? A gente sabe. Como que o combatente sai do campo de batalha? Sem um braço, sem uma perna, sem duas pernas. É isso que está acontecendo, pessoal.
A gente está jogando as nossas crianças e os nossos jovens nessas tecnologias sem preparo. Eles estão voltando atrofiados, acidentados, psiquicamente falando. É fundamental a gente preparar crianças e jovens para lidar com esse mundo. E eu acho que essa geração, que é a nossa geração, tem um papel importante nisso, porque como a gente vem de um mundo em que não tinha isso, a Isso. gente entende o valor, porque a gente cresceu num contexto Quando diferente, não tinha, e agora a gente precisa fazer uma mudança, que assim, não adianta olhar a tecnologia e rede social como inimigos, mas é ter aquela consciência de como eu posso aproveitar o que tem de bom e excluir aquilo que pode prejudicar. E isso não se dá sem o fortalecimento da pessoa. Isso que você comentou, eu achei muito interessante, porque assim, todos esses elementos, assim, fortalecer aquilo que nós temos como características humanas. E aí todos nós precisamos estar envolvidos nisso. Haroldo, e caminhando para o final do podcast aqui, e a pessoa, né? A pessoa, o que que ela pode fazer? Porque eu sei que a gente está falando de problemas que vão aumentar, mas a gente vê na atualidade pessoas que estão com problema de depressão, com transtorno, que têm situações complicadas e que, por não saber lidar com esse mundo, acabam agravando essa situação. Eu não estou dizendo que é a única causa, né? Mas isso a gente já está vendo, já tem pessoas que estão vivendo essa situação. Como é que a pessoa pode prevenir e lidar com esses impactos negativos do mundo digital e das redes sociais nela mesma? ô Sal, eu vou fazer uma confissão aqui, sabe? Eu acho que quando nós dois fundamos o Odisseia Cabe, eu confesso para você que eu não tinha dimensão. A gente começou a falar de inteligência emocional, mentalidade, hábitos, meditação, mindfulness, bem-estar psíquico, e agregamos tudo isso num programa, falamos de desenvolvimento humano e tudo. E eu confesso para você que naquele momento, o meu pensamento era assim: poxa, isso é muito bom, vamos fazer porque é bom. Hoje, Saulo, Isso é necessário. hoje, Saulo, isso é proteção psíquica. Eu vou te dizer uma coisa, Saulo. Hoje, como psicólogo neurocientista, para mim, isso é remédio. Remédio. Aprender uma prática de meditação, de mindfulness, voltar para o seu desenvolvimento pessoal, aprender sobre equilíbrio emocional, aprender sobre mindset, sobre mentalidade, sobre crenças limitantes, desenvolver hábitos. Isso é sobrevivência, Saulo. Sobrevivência. Isso não é opcional. Por isso que algumas pessoas perceberam, nossa, Haroldo, eu assisti lá o Obra Prima e tudo, você mudou um pouco o tom, né? Você está mais incisivo. É por isso, Saulo. É por isso. Mudei o tom mesmo. Entendeu? Eu não estou mais alguém dizendo, estamos oferecendo aqui uma formação Odisseu, do Odisseia, porque a gente acha que isso é legal. Não, não. Não. Estamos aqui te oferecendo um programa que pode tirar sua filha de um transtorno de imagem. Que pode tirar um familiar seu de um transtorno de ansiedade. Que pode tirar alguém da depressão. Que pode capacitar uma pessoa, Sal, a constituir uma família, conseguir um emprego e a viver bem. Ou seja, é um equipamento de segurança. Desenvolvimento humano é um equipamento de segurança, um equipamento que você coloca. Saulo, eu não sei por que eu não percebi isso antes. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala na sua carta assim, capacete da fé. Olha só. O capacete é um elemento que protege a cabeça. Então nós estamos num ambiente que é maravilhoso, a tecnologia é maravilhosa, eu sou um entusiasta da tecnologia, mas eu não sou ingênuo de achar que radiação não tem efeito colateral, né?
Energia nuclear é maravilhosa, mas eu não posso pegar urânio na mão, né? Então, capacete. O capacete. Qual equipamento de segurança você está usando para proteger a sua mente? A maioria está usando nada, Saulo. A maioria está Exatamente. deixando seus filhos, seus adolescentes e a si mesmo, e estão andando aí sem capacete. Qual é o capacete? Formação em inteligência emocional, formação em mentalidade, desenvolvimento humano. Então, poxa, eu acho que esse é o papel, do Odisseia Academy. Nós não estamos dizendo que nós vamos fazer o verão, porque uma andorinha sozinha não faz o verão, né? Mas a gente é uma andorinha, iniciando aí um processo de mudança. De prover esse equipamento de segurança para que a pessoa possa aproveitar o que existe de bom nesse mundo da atualidade, mas não ser ingênuo de achar que dá para ir com o celular para a cama, dá para lidar com rede social de maneira ingênua, dá para não buscar interações concretas, usar o mundo digital para ser uma ponte para interações reais, interações presenciais. E aí o Haidt, Saulo, ele escreve assim, ó: estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. Esse é um ponto importante, Haroldo, porque a maioria, não vou dizer todos, mas acho que uma grande maioria dos pais tem uma dificuldade de acompanhar a vida digital dos seus filhos. E é interessante porque quando a criança era pequena, na minha época, você, tá indo aonde? Na casa de quem? Fazer o quê? Quanto tempo você vai gastar? Quando que você volta? Como é que foi? E o mundo digital, ele oferece muito mais coisas e os pais, mães não estão olhando para isso. O que é, aonde os nossos filhos estão andando digitalmente. Porque você fala assim, onde está seu filho? Ai, graças a Deus, está no quarto ali, já pediu o iFood dele, está ali, está aqui, eu estou olhando, ai, que coisa boa. E você não sabe em que mundo que ele está navegando. A gente fala assim, tá no celular. Olha, cara, o que essa expressão pode significar é uma infinidade de coisas, boas ou extremamente perigosas. Exatamente. Muito bom, acho que esse podcast foi um podcast longo, mas a gente endereçou um tema muito importante. Vamos agradecer o pessoal que está nos ouvindo, que está comentando. Compartilhe esse podcast com as pessoas que estão precisando entender um pouquinho de como lidar com as redes sociais, com a tecnologia, os benefícios e os prejuízos que isso pode trazer. E continuar acompanhando o Odisseia Academy, porque a nossa missão é prover, vou usar a sua metáfora, viu, Haroldo, desse equipamento de proteção para que a gente possa ser feliz no mundo, aproveitando o que há de bom, mas também se protegendo dos riscos que existem. Alguma palavra final, Haroldo, para quem está buscando essa proteção? Acompanhe a gente aqui no Odisseia Academy, porque nós já estamos há mais de 4 anos trabalhando isso. Eu acho que vale a pena, pelo menos, você conferir. Acompanhe o Odisseia Academy e até o nosso próximo episódio. Um abraço.